Será que nós somos todos iguais? O que motivou? O que levou a pensar sobre isso? A questão das desigualdades, né? E a ideia é, se existem desigualdades, é porque nós realmente somos desiguais? Então, para ajudar a refletir sobre isso, né? Ou seja, somos ou não somos todos iguais? Eu fui no manualzinho da... Olha, ele tá maluco. Vamos lá. Eu fui no manual da Boa Vida, ou seja, fui no Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos tem uma parte, no capítulo 3, que são as leis morais. E a lei de igualdade está dentro dessas leis morais, certo? Então lá, a leitura dessa parte do Livro dos Espíritos pode nos ajudar muito. Essas leis morais, elas são muito importantes dentro da doutrina, da codificação do Espiritismo. Tanto é assim que na primeira edição do Livro dos Espíritos, aqui eu fiz questão de pegar, porque a primeira edição não tem a tradução do português, né? Então eu peguei uma foto do original em francês. Exatamente a mesma estrutura que existe hoje, ela já existia na primeira edição, né? Então nós vamos ver aqui, dessas páginas, são 31 páginas, e elas representavam mais ou menos 23% do conteúdo do Livro dos Espíritos naquela época. Depois, na 17ª edição, e aí foi feito um adendo, a primeira edição do Livro dos Espíritas, do Livro dos Espíritos, ele tinha a primeira parte, o primeiro capítulo era chamado Doutrina Espírita. A segunda era as leis morais, que a gente viu ali, e a terceira era das esperanças e consolações. Depois disso, o Kardec foi revisando o Livro dos Espíritos, chegou nesse formato, daí esse formato, então, a primeira parte era as causas primárias do mundo, e aí foi acrescentado uma segunda parte que era do mundo espírita, ou dos espíritos, que é a parte da nossa comunicação com o mundo espiritual. Depois as leis morais, como a gente já viu, e as esperanças e consolações igual. Agora, interessante isso aqui. Na primeira edição eram 31 páginas que representavam 23% do conteúdo. Na 17ª já estava, que era no ano que o Kardec morreu, foi lançada essa 17ª, 144 páginas, ou seja, ele quase quintuplicou, né? Então ele estava explorando muito essa questão das leis morais e representando 28% do conteúdo total. Mas tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar, e agora eu vou pedir licença para vocês para fazer uma pequena digressão antes da gente entrar efetivamente nessa temática do somos ou não somos iguais, né? Se nós lermos o Livro dos Espíritos, o Kardec não pergunta para os espíritos quais são as leis morais. O que é a lei? Ele não pergunta. Ele traz nas perguntas que ele faz, investigações buscando respostas dos espíritos. Mas se ele não perguntou para os espíritos que leis eram essas, da onde que ele tirou isso? Tirou, assim, tipo um coelho da cartola, né? Não, Kardec era uma criatura muito estudiosa. Extremamente estudiosa e organizada. A gente vai ver que naquela época já se estudava essas leis. Tanto que aqui tem um tratado de filosofia do senhor Paulo Janet, né, Paulo Janet, que eu trouxe aqui um trechinho. Aqui é um recorte, né, porque são 2 páginas. Esse é a edição já traduzida para o português. Programa de ensino de filosofia para o Imperial Colégio de Pedro II, esse é lá no Brasil, tá? E extensivo aos exames gerais de preparatórios. Vocês vão notar, essa parte 1, 2, 3, 4 já é referente ao segundo programa de ensino de filosofia.
tem um estudo sobre Deus, que é a Teodiceia, e tem da lei moral de suas partes componentes. Ou seja, já existiam estas... já se questionava sobre isso. E por que eu trago isso para vocês? Para a gente fazer uma reflexão, porque o Espiritismo, quando ele chegou, ele foi muito bem recebido. Agora, imaginem vocês, tem uma expressão popular, né, que diz que o jogador de futebol, ele cobra o escanteio, como eu estou em Portugal, então ele faz o pontapé de canto, corre lá na área, cabeceia a bola e bota ela dentro do gol, ou seja, ele faz tudo sozinho. Quando uma pessoa faz tudo sozinha, a gente usa essa metáfora. O cara fez o pontapé de canto, correu na área, cabeceou. Então, se nós pensarmos que o Kardec veio para esta encarnação que ele teve lá, nessa época, para montar o edifício inteiro sozinho, a probabilidade disso dar errado era muito grande. E os espíritos, a espiritualidade é muito mais inteligente do que isso. Então, eu quero propor para vocês uma breve análise de uma linhazinha do tempo. No século XV até o século XVIII, nós tínhamos o antigo regime, tá? Que era o imperador mandava em tudo, ponto final. Em 1715, começou o iluminismo. Aqui tem duas pessoas, dois filósofos que vão ser muito importantes para o Kardec, o Rousseau e o Immanuel Kant. Kardec era um grande estudioso de Rousseau e de Immanuel Kant. Em 1789 chega a Revolução Francesa, para justamente contrapor o antigo regime. E em 1799, o Napoleão lidera os 18 de Brumário. É o início da era napoleônica. Aí, em 1804, e daqui a pouco nós vamos ver a importância disso, se estabelece o primeiro Império Francês ou o Império Napoleônico. Aqui nasceu Kardec. Exatamente nesse ano nasceu Kardec. Eu trouxe esse dado aqui, que é uma informação muito importante, pelo menos eu assim acho. Em 1814, então, se o Kardec nasceu em 1814, ele estava com 10, quase 11 anos. A cidade do Kardec, que era essa cidade de Bourg-en-Bresse, foi saqueada. Essa aliança da Prússia, Rússia, Reino Unido e Áustria, eles resolveram invadir a França, cansados das barbaridades que o Napoleão andava fazendo, resolveram invadir a França e quem comandava a invasão, que chegaria até a cidade de Lyon, que era perto de Bourg-en-Bresse, onde morava o Kardec, o general austríaco disse assim: olha, os franceses que forem bonzinhos aí, ficarem quietinhos, a gente vai tratar muito bem. Os que forem rebeldes, não vai ter jeito. E aí o que ele fez? Ele saqueou a cidade de Bourg-en-Bresse para dar exemplo, para que os franceses tivessem medo da reação dele. E aí o que acontece? O Kardec, coitado, a mãe dele, sozinha, porque o pai do Kardec já tinha desaparecido quando ele tinha 3 anos, fica lá numa cidade saqueada e aí ela resolve ir embora. Depois nós vamos ver para onde. Mas aqui tem uma criação de uma sociedade de estudo de filosofia, né? E em 1815 é quando Napoleão perdeu a última batalha dele e o Luís XVIII retomou o trono. É o chamado período da restauração. Como a cidade do Kardec foi saqueada, em 1815 ele chegou a Yverdon, que era para estudar com Pestalozzi. E aqui, vejam como é lindo a orquestração que fez a espiritualidade no sentido de garantir que a vinda do Kardec, que era um espírito extremamente importante para as grandes revoluções que ele iria promover, como a espiritualidade concertou, fez um concerto. Ela orquestrou tudo. Então, como ele sai de cá, da cidade dele e vem para cá, a mãe dele é tudo para ele. E trata ele, leva ele para Pestalozzi e vende o que ela tem. Não só ela, como a família. Para poder justamente deixar o Kardec estudando com
como Pestalozzi. Depois, Kardec volta para Paris. Em 32 ele se casa com Amélie Baudet. Em 49, já vários grupos de pesquisa estavam fazendo pesquisa de mediunidade. Então vejam bem, todo aquele conteúdo filosófico já era estudado no colégio. A interação com os espíritos já estava sendo feita. Isso era fundamental, essa orquestração é fundamental dentro da sociedade francesa para que o espiritismo não caísse como um ET na Terra, assim. Puf, um cara trouxe um troço que ninguém sabe do que estão falando. Não, ele vem falando de coisas que já estavam entre as pessoas. E aí, então, em 49... já haviam esses grupos de pesquisa, e em 54 ele, Kardec, recebe o caderno com várias questões da filosofia que os tinham feito para os espíritos naqueles grupos de pesquisa ali. E em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Isso quer dizer que isso é uma ideia maluca? Ora, Moisés, mas de onde tu tirou isso? Não, Kardec não deve ter passado por tudo isso, não. Claro, passou sim. A orquestração foi maravilhosa, porque era preciso, realmente era preciso que Kardec tivesse êxito. E agora eu vou mostrar para vocês que não é só eu que penso assim. O Emmanuel pensa assim também. E aí lá no livro dele, A Caminho da Luz, ele fala que no século XVIII, né, há alguns espíritos bem ruinzinhos, nós, que andávamos por aqui naquela época, né, fizeram sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Tá? Eu não vou nem perder meu tempo falando de quem fez o quê, porque isso aqui não vai interessar, não temos que apontar para os erros de ninguém. Mas aí diz o Emmanuel ainda para nós: vamos encontrar nessa pleia de reformadores os vultos venerados de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e aí falam, suas lições repercutem na América do Norte e em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, aqui gênio usado no sentido de intelecto, né? Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual, ou seja, esses filósofos vieram com uma função. Não foi simplesmente cair na terra e ficaram pensando porque estavam afim, porque gostavam. Não, eles vieram com uma função do mundo espiritual, a regeneração das coletividades terrestres. Tá? Aí lembra que eu falei que o Kardec nasceu bem quando Napoleão fez o seu império, estabeleceu o Império Napoleônico? Olha o que o Emmanuel fala sobre Napoleão. Um humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Ou seja, o Napoleão veio para uma missão muito, muito especial, mas ele falhou. E aí vamos ver o que nos diz o Emmanuel sobre o Kardec, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, ou seja, Kardec. Compenetrado da sua missão consoladora, e 2 meses antes do Napoleão sagrar-se imperador, o Kardec nascia, em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Ou seja, realmente o Kardec tinha uma missão extremamente importante. Para que esta missão tivesse êxito, foi feita uma orquestração toda no mundo espiritual, vários fatos aconteceram, e aí o Kardec, então, quando ele vem para arrematar essas coisas todas e estabelecer a codificação do Espiritismo como nós conhecemos. Muito bem, o Kardec veio, estabeleceu lá o Livro dos Espíritos. Ali nós encontramos as leis morais. Dentro das leis morais nós encontramos a lei de igualdade, que vai nos responder, afinal, nós somos iguais ou não somos iguais? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, sobre a lei de igualdade,
pergunta ao Kardec se perante Deus são iguais todos os homens. E aí os espíritos dizem para ele, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos, ou seja, todos tendem para o mesmo fim, todos um dia chegarão na perfeição. Na questão 115, muito atrás, pergunta o Kardec, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Eles não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Não existem espíritos criados bons ou espíritos criados maus. Ou seja, se é assim, todos os espíritos foram criados iguais e serão iguais na perfeição, certo? Então, nesse ponto, sim, somos todos iguais. Em pelo menos 2 momentos, na nossa criação e quando atingirmos a nossa perfeição. Mas quer dizer então que esses 2 senhores aí em algum momento foram iguais? O Adolfinho foi igual ao Gandhi? Será? Sim, claro, logicamente, dentro desta lógica que nós estabelecemos, que na criação e na perfeição seremos iguais, então sim. Mas nós sabemos que eles não eram iguais. Mas se eles não eram iguais, quando que aparece a desigualdade? A gente já sabe então que a igualdade se dá no início e dá no fim. Mas e a desigualdade se dá quando? Vamos voltar no Livro dos Espíritos, de novo. A resposta está lá. Quando Kardec pergunta, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aí, dizem a ele os Espíritos, Deus criou iguais todos os Espíritos. Isso a gente já sabia, né? Tínhamos acabado de ver. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E, conseguinte, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, a partir do momento que nós somos criados como espíritos, nós vamos nos desenvolvendo na vida. Porque, ao contrário de muitas outras religiões e de muitas outras doutrinas, o Espiritismo não crê que os homens foram criados perfeitos. E que aí erraram e são anjos caídos. Não. Porque se alguém é criado perfeito, como é que errou? Isso não faz o menor sentido. Então, os homens são criados simples e ignorantes. E aí eles precisam viver para conhecer as coisas da vida e, a partir disso, construir a sua personalidade. Tá? Então, a diferença entre nós, espíritos, está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Por isso, então, que o Adolfinho e o Gandhi, uma hora ficaram diferentes. Eles, um momento, foram iguais. E depois ficaram diferentes. Por quê? Por causa disso que aparece aqui, a diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. E essa vontade que é o nosso livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem um mais rapidamente que os outros. Agora, tem mais uma questão, aliás, dentro dessa mesma questão tem mais coisas que são muito interessantes. Necessária é a variedade de aptidões a fim de cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Vejam, o fato de nós sermos diferentes, de nós termos as nossas diferenças, de nós não sermos iguais, é fundamental. Por quê? Porque nós precisamos cumprir os desígnios da providência. E cada um de nós vai cumprir isso de uma determinada forma. Vai desenvolver o seu papel de uma maneira diferente um do outro. E aí ele segue dizendo, né, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Aqui talvez esteja o germe, está aqui, eu acho, a raiz do que nós conhecemos na sociedade humana como desigualdade. Porque quando nós
temos diferenças físicas e outras, nós vamos começar a entender que nós podemos nos sobrepor aos outros, que eu posso sobrepujar um irmão meu. Mas vamos seguindo aqui. O que um não faz, fala o outro. Ou seja, é para isso que nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes uns dos outros para cada um de nós cumprir um papel. E esse desígnio não tem como nós fugirmos. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre os mundos, aqui ele vai falar, né, sobre habitantes de mundos superiores que foram criados antes dos nossos, que vão vir à Terra para nos ajudar. Então, na nossa criação, e lá é a nossa perfeição. No meio é tudo desigualdade. Somos sempre desiguais. Porque cada um de nós cumpre uma rota, uma trajetória. Cada um de nós constrói a sua vida de maneira diferente da do outro. E isto é a coisa mais linda que existe. Porque o universo criado por Deus, ele é de uma diversidade que nós, neste momento da encarnação, da vida de espírito, a gente não consegue conceber isso. Mas veja, essa diversidade, ela é tão linda, e muitas vezes a gente tende a reduzir isso. E é isso que vai causar o que a gente conhece como desigualdade na nossa sociedade. É quando eu paro e penso que as pessoas têm que pensar como eu. As pessoas têm que gostar do que eu gosto. Elas têm que ter a opinião que eu tenho. E quem não tem a opinião que eu tenho não me serve. Ou seja, eu pego essa espetacular diversidade do universo e vou fechando ela. Vou reduzindo, até que eu digo assim, não, eu preciso, se eu tiver uma opinião, sei lá, sobre um fato qualquer, um fato político da vida da sociedade, eu não vou tolerar a opinião contrária. Se eu tiver uma cor de pele, eu vou querer me separar dos que têm uma cor de pele diferente da minha. Então nós vamos reduzindo a diversidade para podermos encaixar isso. Muitas vezes numa binariedade, numa dicotomia, que ela é pobre. A vida é tão linda, tão rica, tão vasta, e aí a gente fica empobrecendo ela, deixando ela estreitinha, assim, pequena. Mas muito bem, vamos dar mais uma olhadinha nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai falar sobre a igualdade, que é curioso, o único lugar que ele fala sobre igualdade é no início. E depois o Kardec tenta, junto aos espíritos, ele faz uma investigação, esse eu acho que é o termo, das desigualdades que ele vê na sociedade, tentando entender se estas desigualdades fazem algum sentido para os espíritos. E é óbvio que não. E aí os espíritos vão falar das desigualdades das aptidões, que é o que a gente viu antes, ou seja, cada um vai desenvolver as suas aptidões, vai falar sobre as desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, aí vai falar sobre as provas de riqueza e de miséria, da igualdade dos direitos do homem e da mulher e da igualdade perante o túmulo. Mas enfim, o que salta aos nossos olhos é exatamente a investigação que o Kardec faz, tentando entender se essas desigualdades da vida humana fazem algum sentido, ou fazem algum sentido para os espíritos. É óbvio que não fazem sentido nenhum, e que todas as respostas são no sentido de que isso não existe. Aí eu tentei procurar
O que é a desigualdade social? Porque a princípio, quando a gente fala em desigualdade, e a pergunta era, somos todos iguais? Diz, não somos todos iguais. Então, bom, se não somos todos iguais, somos desiguais. Mas ser desigual é bom? E o que é desigualdade? A desigualdade social são processos relacionais na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. É aquilo que nós tínhamos falado antes. Ou seja, de gênero, de casta, aqui inclusive raça não existe, né? Entre nós humanos. Não existe uma raça diferente da outra. Mas é muito claro na nossa sociedade a diferença entre gênero. Mesmo que essa discussão esteja implementada no planeta há muito tempo, na mesma posição de trabalho, por exemplo, homens ganham mais do que mulheres. Às vezes, as diferenças são muitas. Mas aí eu convido vocês a fazer uma reflexão. A diferença é que é ruim? Ou é porque nós não sabemos tratar a diferença? Porque, veja, a princípio, se a gente disser uma mulher precisa ser igual a um homem. Não, uma mulher não vai ser igual a um homem nunca. E um homem não vai ser igual a uma mulher nunca. Porque uma mulher é uma mulher e um homem é um homem. Do ponto de vista biológico, existem diferenças que são intransponíveis. Eu não posso engravidar, né? Mas o que é de ruim que a gente fala na diferença do gênero? É o tratamento. É quando a gente pega a diferença e gera uma injustiça baseada naquela indiferença. Isso que é ruim. Este é que é o câncer, que é o mal da coisa. Este tratamento que o ser humano, que o homem faz, é que é o equivocado. E isto que é o ruim. É quando nós pegamos classes diferentes de pessoas, né? Ou seja, nós estratificamos as pessoas em classes dentro da sociedade. Esse aqui não tem nada para viver, é o miserável, deixa ele lá. Esse outro aqui tem alguma coisinha, é pobre. Esse outro aqui, mais ou menos, é classe média. Esse aqui é rico, esse aqui é bilionário. E assim nós vamos deixando lá as pessoas em caixinhas e dizendo assim, olha, não saia da sua caixinha, fique aí dentro. Não invente de sair da sua caixinha e voltar para fora. E aí nós vamos desenvolvendo mecanismos para manter as pessoas presas dentro das suas caixinhas, para que elas fiquem dentro daquela, entre aspas, igualdade. Mas, de novo, a igualdade, a gente tentando entender isso desta forma, a igualdade não é possível. Como já nos disse lá atrás o Livro dos Espíritos. Necessária é a variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Ou seja, necessária a variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Muito bem. A desigualdade se origina na diversidade da criação. Isto sim, isso nos serve, e é isso que nós falávamos. Nós somos desiguais por causa do que nos dizem os espíritos ali. O problema é que não observamos a lei de justiça, amor e caridade, nós não somos fraternos, então nós criamos uma forma de gerar uma injustiça com base na diferença. E isto é o que definitivamente não nos serve. Isso é o que vai gerar as guerras que o mundo passa, todas as mazelas que o mundo traz em função desta diferenciação que faz. Onde nós temos uma gama enorme de pessoas, uma série de pessoas que
tem muito pouco, está muito próximo da linha de total miséria, e uma parcela muito pequena que concentra o poder econômico, por exemplo, do planeta. Isso não é adequado. Isso deveria ser igual? Não. Igual não. Por quê? Porque se cada um de nós, e aí eu volto lá para a gente lembrar do Adolfinho lá e do Gandhi, se cada um de nós tem experiências diferentes que geraram aptidões diferentes, então as nossas responsabilidades também são diferentes. Nós não podemos ser iguais. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já tinha falado sobre isso. Não dá. Vocês imaginem que agora, a título de uma lei de igualdade, eu digo assim, olha, o negócio é o seguinte, o primeiro filho do casal vai ser para aquele cônjuge que tiver em ordem alfabética. No meu caso, a Maria, então, alfabeticamente vem antes do Moisés, a Maria sorteada para ter a gestação do primeiro filho. No segundo tem que ser o outro cônjuge. Não deu, né? Óbvio que não deu. Só cavalo marinho consegue fazer isso, que o cavalo marinho é que faz a gestação do filho, o macho. Mas dentro do que a gente conhece, isso é impossível. Então, essa igualdade não tem como se estabelecer. Então, por quê? Porque a diversidade é linda, a diferença é linda, a desigualdade é linda. Ela é maravilhosa, é ela que traz para nós toda a maravilha da diversidade do mundo. É a coisa mais maravilhosa que tem, que cada um de nós gosta de coisas diferentes. E a gente precisa conviver com isso. Agora, veja bem, eu trago aqui, tem uma família aqui, tem até um cãozinho lá, um gatinho. Olha, vamos todo mundo igual. Chegou aqui um caminhão com 5 toneladas, aí 1 tonelada para cada um deles, meia tonelada para o cãozinho, meia tonelada para o gatinho. Claro que não. Não pode. Não há como. Não há como separar, distribuir equanimemente trabalho desta maneira. Tu não vai pegar um trabalhador desse tamanhinho e dar para ele a mesma carga de trabalho de um trabalhador grande, forte, que está saudável. Não vai pegar o trabalho que tu daria para um trabalhador saudável e querer dar para um trabalhador doente. Isso não existe. Então, somos todos iguais? Não, não somos. E isso é uma maravilha. O que é ruim é o que a gente faz com isso. É quando a gente prende o nosso conhecimento, a nossa atenção, é quando a gente leva tudo isso e usa isso para gerar uma diferença. Então, na Revista Espírita, e eu agora não estou recordado o ano, tem um espírito que encarnou na Terra, depois quando ele desencarnou, ele foi morar em Júpiter. E aí ele faz uma comunicação. E aí ele fala como que é o sistema. E aí, lá pelas tantas, é perguntado para ele se todos são iguais naquela sociedade, já que ela é uma sociedade mais justa. Ele disse, claro que não. Por quê? Porque as pessoas não têm como ser iguais, porque elas passam por momentos diferentes. Vejam bem, se a vida ela é assim, né? Se eu quiser fazer, sei lá, um jantar na minha casa, eu vou procurar quem? Um cozinheiro, uma cozinheira, um profissional da cozinha ou um jardineiro? Não, né? Eu vou procurar um cozinheiro, não vou procurar um jardineiro. Então, quando eu quero, quando eu preciso estabelecer as diferenças me servem. Então a sociedade, ela precisa dos seres que são totalmente diversos, que são totalmente distintos uns dos outros, mas em algum momento a sociedade os separa. E quando eu digo sociedade, eu estou falando de todos nós, né? Estou falando
Nós todos somos assim. Então, o que acontece o que a gente pode fazer com isso? Pode pensar nesse sentido. A diversidade que é gerada pela nossa diferença, pela diferença que temos uns com os outros, ela é necessária para cumprir os planos de Deus, para cumprir os desígnios da providência. Certo? Quando nós trancamos as nossas diferenças e começamos a nos estabelecer dentro de caixinhas e fazemos injustiças em função disso, ou seja, nós vamos, como eu citei, a mulher mesmo fazendo o mesmo trabalho, ela vai ganhar menos, porque uma grande maioria dos homens tem mais força física, pode abusar de uma mulher, pode bater em crianças. Não, todas essas questões que elas são muito delicadas para nós de tratarmos, né? Quando uma nação vai atravessar um pedaço do mundo e buscar escravos no outro pedaço do mundo, no outro lugar, e vai trazer e vai tratá-los como animais. O mundo fez isso. O mundo ainda faz isso. E quando faz isso, não faz em função das nossas desigualdades. Faz porque nós somos muito bons e estabelecemos injustiças. Não são as nossas desigualdades que geram isso, ao contrário. As nossas desigualdades deveriam nos gerar muito amor, muita fraternidade, muita caridade. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros exatamente por sermos desiguais. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, falando sobre visões. Esta aqui é a minha visão. Não quer dizer nada, né? Pois é, esta é a minha visão. Eu estou centrado em mim mesmo, estou olhando aqui no meu umbigo e esta é a maneira como eu vejo as coisas. Mas eu começo a me concentrar e começo a ouvir as outras pessoas. Aí a minha visão começa a se ampliar. Então ela era assim. Opa, não adianta que ele não volta, eu não vou nem fazer nada aqui. Depois eu amplio mais um pouquinho as minhas visões. Já tem muitas visõezinhas mais aqui dentro da minha, Tá ficando bonito isso aqui. Um bocadinho mais. E aí quando eu resolvo abrir os olhos e os ouvidos para o mundo, eu enxergo isso, Vocês lembram como é que era o início? O início não era nada. Agora, eu comecei a dar ouvidos ao mundo, comecei a me relacionar com as pessoas, eu comecei a escutá-las, eu comecei a ouvir o que elas têm para dizer, e eu comecei a ver que a desigualdade é, na verdade, uma maravilha, que a igualdade, vejam bem, a natureza ela é totalmente desigual. Ela é completamente desigual, mas dentro de uma visão do Criador, para o Criador ela é toda igual em importância. Desde sei lá, uma estrela de um tamanho gigante, aí um insetinho, uma abelhinha. Pergunta para Deus, o que é mais importante, aquele sol lá ou essa abelhinha aqui? É a mesma coisa. Tudo tem a mesma importância. A natureza é repleta de desigualdades, totalmente repleta de desigualdades. Então, nós precisamos nos inspirar nisso. E o pior é que a gente sabe disso. Por exemplo, a gente não trata, sei lá, os nossos filhos da mesma maneira. Num recorte temporal, alguns precisam de mais atenção, de mais recursos do que outros.
Então vocês imaginem, um filho chega e diz assim, eu quero estudar letras, Aí o pai vai pensar assim, ok, preciso ajudar esse rapaz aí a estudar letras. Esse estudo tem um custo. Aí o outro filho chega e diz assim, eu quero ser piloto comercial. Se lascou, é um curso caro. Aí o pai vai dizer o quê? Não, eu já reservei tanto para o teu irmão, para ti tem que ser só tanto. Não, a gente não faz isso. A gente busca desenvolver na nossa máxima capacidade as potencialidades dos nossos filhos. E não é porque um piloto comercial vai ser mais importante que um escritor. Simplesmente é porque as coisas são assim. Simplesmente porque aquele curso da aviação comercial é mais caro do que o curso para educar um escritor, alguém das faculdades de letras. Então essas diferenças, nós não tratamos as diferenças assim, quando elas estão próximas, quando a gente quer. Mas muitas vezes eu trato mal quando está longe de mim. E aí eu vou fazer aquela discriminação através das desigualdades, que pode ser de raça, de sexo, de classe, de casta, de cor, de tudo. Né? A gente inventa horrores. Tem muita... Os próprios pais e os filhos não são iguais. Né? Você não pode me dizer que uma criança de 2 anos é igual ao pai dela, que por mais novinho que seja, vai ter lá seus 20. Não. Não pode dizer, são iguais. Não, não são iguais. Um pai é um pai e um filho é um filho. E aquele pai tem responsabilidades com o seu filho. E aquele filho vai ter responsabilidades com o seu pai depois. Por que isso? Porque são desiguais. E isso é que é o lindo. Essa desigualdade é que vai gerar a felicidade entre eles. Não porque eles são iguais, porque não existe. E nós sabemos disso. Nós passamos o tempo inteiro procurando pessoas desiguais. Por causa das suas competências. Eu ganhei no Euromilhão. Eu vou chamar quem para me ajudar a organizar esse dinheiro? O meu colega de escola, que era um fanfarrão, boêmio? Não. Ou eu vou chamar um rapaz estudioso lá das finanças e economias? É bem provável que eu chame esse. Então, quando me serve, eu dou vivas às diferenças. Mas muitas vezes a gente comete alguns absurdos e faz discriminações. Então, aquilo que a gente conhece por desigualdade, ela não é necessariamente uma coisa ruim. O que é ruim entre nós é opressão, é exploração, é descaso, é violência, é falta de fraternidade. É isso que é ruim. É quando eu pego aquele meu desigual e o trato mal. Ou pior, às vezes eu nem trato. É quando eu saio na rua e passo por uma pessoa que está no chão, e aí imediatamente eu penso que deve ser vagabundo, mendigo, bêbado, não sei o quê. E aí eu olho para o lado, finjo que não é comigo, que eu não vi e sigo. Eu poderia até, no mínimo, ter um pensamento caridoso. Né? Mas, muitas vezes não é o que acontece. Então, isto é o resultado, então, de quando nós passamos a compreender o todo. Passamos a compreender a diversidade da sociedade. Que bom que todas as pessoas pensam diferente. Que bom
que todas as pessoas seguem os seus caminhos sendo iguais somente na criação e somente na perfeição. Que bom que nós vamos cada um para um lado diferente, porque isso vai construir, mesmo quando a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente não consegue ver. A gente acha que aquele comportamento que está em divergência de nós, a gente acha que aquele comportamento é ruim, e muitas vezes lá na frente ele vai se provar absolutamente necessário. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os livros que eu usei, tá? O livro dos Espíritos, a Revista Espírita, aquele tratado de filosofia do Paul Janet. Ali eles traduziram até o nome, botaram Paulo, mas o nome dele é Paul Janet. Tá? Esse livro aqui, A Revolução Espírita, e o Autonomia, e o A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro muito interessante, muitíssimo interessante. O Emmanuel, ele que ditou o livro para o Chico Xavier, ele descreve a história do mundo pela vista da espiritualidade. É muito bonito, muito bonito, muito. E ali a gente vai vendo como que essas orquestrações foram sendo construídas ao longo dos tempos. Quando eu comecei a pensar sobre aquela questão do Kardec, era exatamente por isso. Porque eu pensava assim, mas chega uma pessoa do nada com um livro, dizendo que é o livro dos Espíritos. E aí a sociedade toda aplaude. Isso não faz nenhum sentido. Como que isso foi tão bem quisto? Claro, porque a espiritualidade já tinha feito a orquestração. E ali, lembre-se, o Emmanuel fala no A Caminho da Luz. O Kardec deve ter sido, entre aspas, escolhido a dedo, né? Quer dizer, não era qualquer espíritozinho, né? Ele veio para ocupar um papel extremamente importante porque ele veio trazer o Consolador que Cristo tinha prometido antes. Esse é um tema que me fascina muito, por isso que eu roubei um pedacinho da palestra para falar sobre isso. Mas bem, então, esses são os livros que eu usei. Muito obrigado. Em tempos de pandemia, o abraço fica mais ou menos assim.